Olá, eu sou a Adriana Haas e hoje estou aqui para apresentar um tema que gerou bastante repercussão nos episódios anteriores, que são os comportamentos inconscientes. E eu queria começar com uma questão, já perguntando para a Fernanda, que é a seguinte: todos nós exaltamos a importância do cérebro, que fisiologicamente é indiscutível. Mas tem uma frase, Fernanda, que você costuma repetir e que coloca o cérebro numa posição um pouquinho diferente. Qual que é essa frase e o que que ela significa? Explica pra gente. Oi, Adriana, que bom que você perguntou isso, porque realmente isso é um ponto muito importante. A frase que eu sempre falo é: o cérebro é feito para nos manter vivos, mas não para nos fazer felizes, não é verdade? E tendo essa compreensão, eu vou puxar o conhecimento do Dr. Bruce Lipton, que é um cientista renomado no mundo, né, que comprovou por A mais B que o nosso cérebro, ele é um hardware. Então, se a gente fosse comparar um computador, é como se o nosso cérebro fosse um hardware. E nós vamos instalando programinhas dentro desse hardware. Como se você pegasse ali um celular novo, um iPhone novo, né, e você fosse baixando aplicativos. Então, o celular, ele é feito para o quê? Para ligar, desligar, e ele sempre vai ter a mesma função o tempo inteiro. Só que o que vai fazer diferença na sua vida são os aplicativos que estão dentro desse celular, não é verdade? Seja o Uber, seja o Facebook, seja o Instagram, seja qualquer aplicativo de banco, são eles que vão transformar a tua vida e não necessariamente o celular, que é uma ferramenta. A mesma coisa no nosso cérebro. Então, quando nós temos crenças, quando nós temos sentimentos, pensamentos que estão dentro deste cérebro, eles são esses elementos que vão moldando, então, quem nós somos e como esse cérebro vai agir ou reagir para que a gente, então, possa manter a nossa vida. Então, se você tem crenças que você herdou dos seus pais, se você tem crenças que você herdou da sua família, do seu sistema familiar, ou se você tem crenças que foram, então, instaladas na tua infância, mediante aquilo que você viveu, experimentou, seja como trauma ou como coisas boas, são elas que vão, então, prioritariamente conduzir a sua vida. É tudo aquilo que você recebeu até os teus 6 anos de idade. Então, é para essa fase que a gente tem que olhar sempre que você tiver com algum problema, com algum conflito, com alguma dificuldade na sua vida. O que que aconteceu? Porque essas costumam ser as dinâmicas ocultas que numa fase racional, lógica, adulta, a gente não consegue enxergar, mas são elas que conduzem as nossas vidas, porque o nosso cérebro está lá, né? É como se aquele programinha que foi instalado lá até os 6 anos de idade comandasse toda a tua vida e você não consegue enxergar isso. E teve um episódio em que você comentou, deu um percentual aí meio assustador, do quanto do nosso dia, da nossa vida, nós somos comandados pelo inconsciente. Qual é esse percentual mesmo? É assustador mesmo, né. Segundo esse mesmo professor, né, cientista e tantos outros, né, Freud também já falava desse percentual mesmo sem ter a comprovação científica disso, né, de que conscientemente nós conseguimos acessar apenas de 5 a 7% do nosso dia, né, que a gente consegue só ter de 5 a 7% de consciência no nosso dia. Os outros 95 a 93% do nosso dia é completamente inconsciente, ou seja, nós somos regidos por todas essas informações que nós recebemos tanto do nosso sistema familiar, daquilo que foi vivido pelos nossos ancestrais, os nossos pais e até a nossa infância, né, o que compreende ali até os 6 anos de idade, quanto para quem acredita na bagagem espiritual que o nosso espírito então carrega e traz para que possa então se desenvolver nesse plano aqui. Mas as coisas que a gente viveu até os 6 anos, normalmente a gente não lembra, né. E como é Uhum. que a gente consegue descobrir quais são as origens desses comportamentos inconscientes, já que a gente não tem memória disso? De fato, a gente não vai ter memória, contudo, a gente vai conseguir enxergar que tem alguma coisa errado quando as tuas questões na vida não começam a fluir, né. Quando você tem questões na sua vida, tipo os teus relacionamentos, ou então a tua vida financeira, ou o teu trabalho, quando essas questões, essas áreas da tua vida não fluem, elas são travadas, elas têm problemas, ou conflitos, ou brigas, a gente consegue então
começar a entender que, opa, existe algum programinha instalado dentro de você que não está funcionando de acordo com aquilo que é o propósito do teu coração, né? Mas foi instaurado lá na tua infância porque foi o que você aprendeu como agir ou como reagir. Então, por exemplo, se você veio num lar disfuncional, né, no sentido de que papai brigava com mamãe, ou mamãe brigava com papai, ou que papai rejeitava a mamãe, ou que mamãe rejeitava pai, ou então que o pai abandonou a mãe, ou que a mãe abandonou o pai, então as repetidas vezes que você assistiu isso, ficou gravado dentro do teu cérebro. Então, o teu cérebro, ele vai associar o quê? Relacionamento é abandono, relacionamento é tratar mal, relacionamento é gritar, relacionamento é abandonar, relacionamento é deixar de lado. Isso é relacionamento para você. Não quer dizer que é bom ou ruim. Lembra que eu falei sobre feliz? Então, o cérebro, ele não distingue, isso aqui vai me fazer feliz ou triste. Não. Foi a forma que ele aprendeu, então é a forma que ele vai aplicar. E, normalmente, essa aplicação, ela é inconsciente. Então, muitas vezes, as pessoas entram nos relacionamentos com comportamentos que elas não se dão conta. Então, por exemplo, às vezes você entra num relacionamento que você sempre deixa o outro de lado. Mas não é porque racionalmente tu quer, mas é tão inconsciente porque tu aprendeu isso na infância que tu faz isso de forma automática. Tu nem te dá conta e quando vê, tu já deixou o outro de lado para poder viver só o teu mundo, só a tua vida. E não consegue incluir o outro mais na tua vida, porque tu aprendeu isso com o pai ou tu aprendeu isso com a mãe. E foi interessante que você falou sobre propósito, sobre não conseguir, por conta dos comportamentos inconscientes, não conseguir expressar o que você traz no coração mesmo. E a gente falou nos episódios anteriores sobre a síndrome da impostora, que nos afeta em muitas áreas, mas especialmente no trabalho. E ela é também ditada por muitos dos nossos comportamentos inconscientes. E esse sentimento que a síndrome nos traz de nunca nos acharmos boas o suficiente, como é que ele pode impedir que nós manifestemos o nosso propósito, a nossa missão de vida? Ele não nos permite que a gente arrisque, né? Porque a vida é um risco. Eu sempre digo em consultório que a vida é para adultos. O sucesso é para adultos, o amor é para adultos, a riqueza é para adultos, não é para criança. Porque quem é criança, emocionalmente falando, vai sempre buscar o seguro, vai sempre buscar onde eu tenho certeza, vai sempre buscar o passo certo. Hellinger tem uma frase que eu gosto muito, que é muitas vezes a gente busca segurança quando na verdade a gente precisa de coragem, né? Então a síndrome da impostora nos impede de arriscar. Ai, será que vai dar certo? Será que eu vou me arrepender? Não, mas isso aqui pelo menos está certo, pelo menos isso aqui eu sei como é que faz. Pode ser algo que te machuca, pode ser algo que você não aguenta mais, pode ser algo que você não dá mais conta, no sentido emocional, porque te sufoca, mas ali está garantido. Então, a síndrome da impostora, na verdade, ela é uma síndrome que te mantém sempre na infância, né? Na zona de conforto, que é uma zona materna, que é a zona de segurança, né? A vida, ela está atrás dessa zona de conforto, né? Ela está no risco. Tá, e se eu cair? Se eu cair, eu levanto? E se não der certo? Bom, eu tento de novo. O importante é que o não dar certo te dá a capacidade de aprender com aquilo que não deu certo, e isso te faz crescer um pouco mais. A mesma coisa vale tanto na questão do trabalho, quanto na questão dos relacionamentos. Se não der certo, mas você aprendeu talvez o que você não quer mais, o que não serve mais para a sua vida. Você precisava de mais aquela chance que você precisava se dar. Mas uma carreira, eu estou numa empresa há 10 anos, há 15 anos, mas eu sinto que eu não é mais o que eu quero fazer, mas eu ganho um bom salário. Esse é o custo da sua vida e você tem que entender que é um preço que você está pagando. A tua vida vai passar e essa vida aqui, ela é finita, né? E muitas vezes a gente esquece de compreender o quanto a nossa vida é finita. E um dia vai acabar e a gente não sabe como. E a pergunta que eu sempre me faço é: quando a minha vida acabar, é assim que eu quero acabar com ela? Eu vou ficar em paz com o meu espírito porque eu fiz tudo que eu tinha para fazer ou eu deixei alguma coisa para trás que eu não fiz por falta de coragem? Eu acho que eu posso dar um exemplo até em relação a isso, que é o meu próprio. Ótimo, Eu fiquei 17 anos trabalhando numa empresa
E foi um trabalho muito bom, foram 17 anos muito gratificantes. Eu tenho muito só a agradecer, eh, recebi muito do meu trabalho e dei muito também. E no ano passado já não estava mais fazendo sentido para mim, e eu já vinha num processo de elaborar mentalmente uma saída da empresa e veio um plano de demissão e eu decidi sair. E era um emprego estável, eu trabalhava 5 horas por dia, tinha um ótimo salário e era concursada. Então, quando eu decidi sair, quando as pessoas souberam da minha decisão, eu não podia nem sair nos corredores da empresa, porque as pessoas me abordavam perguntando por que eu estava fazendo aquilo, se eu estava com medo de alguma coisa, o que estava acontecendo. Como que você ia largar o certo pelo duvidoso tão nova, né? Exatamente, inclusive me falaram isso: "Nossa, mas tu é tão jovem, por que tu vai sair?". E aí eu pensei assim: talvez eu esteja saindo justamente por isso, por eu ainda ser jovem e querer buscar uma outra coisa". Só que, claro que isso exigiu coragem, eu só pude fazer isso porque eu tinha uma reserva financeira para me garantir, não foi uma decisão, maluca, e exigiu coragem. No entanto, Às veja, vezes também precisa ser uma decisão maluca. mas veja como a síndrome da impostora me atingiu aí. Hum. Foi necessário coragem, mas quando as pessoas chegavam e me falavam assim: "Nossa, mas como tu é corajosa de fazer isso", eu pensava assim: "Mas eu nem sou tão corajosa, nem exige tanta coragem de mim. Olha só o tanto de autossabotagem que eu estava fazendo, estava Sim. tomando uma decisão que mudaria a minha vida, era inclusive uma mudança de identidade, depois de 17 anos numa empresa, tu meio que assume aquela identidade profissional, que passa a ser a tua identidade pessoal também. E Exato. aí você se dispõe a mudar, tem a coragem para isso e mesmo assim desvalida a própria coragem. Uhum, É. uhum. É bem isso que acontece, a gente tem essa capacidade de se autodesvalorizar, né. Uhum. E foi uma coisa que me chamou muita atenção depois, porque eu só tive medo quando as pessoas me abordavam com medo, me passando medo, e ainda assim eu desvalidei a minha coragem. É bem isso que acontece, a gente tem essa capacidade de se autodesvalorizar, né. Uhum. E foi uma coisa que me chamou muita atenção depois, porque eu só tive medo quando as pessoas me abordavam com medo, me passando medo, e ainda assim eu desvalidei a minha coragem. Nós mulheres conseguimos realmente nos autossabotar em vários níveis, né, inclusive quando a gente tem o maior passo de coragem, que é largar o certo pelo duvidoso, a gente ainda consegue achar, eh, indícios de que nós somos ainda fracas. Isso você acha que tem relação com comportamentos inconscientes também? Porque racionalmente eu estava fazendo tudo muito certo. Eu sabia exatamente o que eu estava fazendo, não foi uma decisão maluca, eu tinha como sobreviver, não precisava sair desesperadamente atrás de um outro trabalho. E eu estava tranquila com a minha decisão, eu sabia que não fazia mais sentido para mim e que eu deveria buscar alguma coisa que fizesse mais sentido, ainda que eu não soubesse o que era na época. E mesmo assim, eu fiquei nessa posição de não me achar nem corajosa o suficiente, ou de: "Ah, tudo bem, eu fiz tudo isso, mas nem é grande coisa". É, na verdade, talvez o que tu esteja querendo me dizer é que tu, de algum jeito, também se sentiu culpada, né? Talvez tenha batido alguma culpa que te fez desvalorizar, se desvalorizar, né? Desvalorizar a tua coragem. E se foi realmente alguma culpa, isso está muito relacionado à lealdade, né? Daí eu vou te perguntar, quem queria que você fosse funcionária pública? A minha mãe, com toda certeza, inclusive, depois que eu saí, ela ficou chocadíssima com a minha decisão, e depois ela já começou a sugerir que eu procurasse outro concurso público para fazer, Então sendo tá que aí. já tinha deixado claro que não era esse o caminho que eu iria seguir de maneira nenhuma.
mas ela mas insistiu. aí o que acontece? Tu desvalorizou a tua coragem, porque na verdade tu estavas indo contra, né, a lei, a determinação que a tua mãe te impôs lá atrás de que esse é o caminho que você tem que seguir. Aí chegou um momento que a tua alma, o teu coração, a tua expressão, não é mais aqui. Então, ok, não é mais aqui, mas na verdade eu não sou tão corajosa assim. Corajosa seria se eu continuasse fazendo isso, que daí iria de acordo com a lealdade com a sua mãe. Então, eu estou agradando mamãe, eu estou agradando as mulheres do meu sistema, que foram funcionárias públicas, que nenhuma delas talvez se aventurou, né, em alguma profissão onde elas pudessem, então, se autodesenvolver e se autodescobrir por si só. Então, a gente vai ver que existe essa dinâmica oculta, né? Que é essa lealdade ao sistema familiar, a pai ou mãe, daquilo que eu realmente tenho que fazer para poder agradar eles ali, para que talvez até você não passe pelas dificuldades que talvez ela tenha passado e ela possa se realizar através de você, porque você seguiu o caminho que ela queria que você seguisse. No caso de mulheres, essas lealdades familiares são muito pesadas, porque as mulheres, nossas antepassadas, sofreram horrores, independentemente de classe social, era uma vidinha de perrengue que as nossas antepassadas tinham. Era. Então tu vai perceber, assim, que em muitas famílias, né, as mulheres não tiveram chance de ter a escolha nem de quem casar, né, elas não tiveram a escolha de quantos filhos elas iriam ter, elas não tiveram a escolha de se transavam ou não transavam com o seu marido, elas não tinham a escolha de cuidar do dinheiro, muitas vezes, da família. Então, muitas das nossas ancestrais, elas não tiveram essa escolha de percorrer um caminho de autodesenvolvimento, de profissão. Então, esse sonho interrompido delas se torna, então, a busca das suas descendentes. Porque de forma inconsciente essas descendentes, as filhas, as netas ou as bisnetas dessas mulheres que abriram, entre aspas, mãos do seu destino para poder simplesmente deixar a vida passar através delas, através das gestações, faz com que as descendentes, então, busquem fazer aquilo que aquela vó, bisavó não pôde fazer. Então, a gente vai ver aqui, né, nessa geração, muitas mulheres independentes, muitas mulheres buscando a sua profissão, e quando elas chegam em consultório, o que eu mais escuto é: minha mãe disse para eu nunca depender de homem, minha avó disse nunca dependa de homem, porque era a dor delas, né? Foi o que elas viveram naquela época, mas não precisa continuar sendo nessa época. Então, é como se fosse um mandato, é como se fosse uma lei, é como se fosse uma determinação. E muitos dos problemas de relacionamento que eu vejo hoje vêm em função dessas crenças, porque lá atrás as mulheres não tinham a sua autoridade, né? Elas não estavam dentro do seu poder para poder decidir qual era o destino da sua própria vida. Muitas meninas, elas foram dadas em casamento, né? Ou porque engravidaram cedo, foram excluídas do sistema familiar. Então, isso são grandes dores que as mulheres, que o feminino carrega dentro do sistema familiar e que as gerações posteriores, então, vão tentar compensar de alguma forma. Ou seja, muitas vezes a gente, eu já ia falar age, mas às vezes é reage, sob a perspectiva das nossas antepassadas, sob uma perspectiva que não foi a gente que construiu, no caso. Não resta a menor dúvida, isso entra naquilo que tu me perguntou ali no início, né? Do nosso dia, nós temos o quê? 5, 7% consciente, os outros 93, 95% de nós é completamente inconsciente. E essa inconsciência é toda essa história que vibra dentro de nós, em cada célula do nosso corpo, e que impacta diretamente em quem nós somos ou nas nossas decisões. E como é que você falou antes nos relacionamentos também, do quanto isso interfere nos relacionamentos? Quais são os principais casos que você vê em consultório ou nos grupos de mulheres que mais afetam as mulheres na questão afetiva em relação a comportamentos inconscientes? O que é, quais são os piores casos, os piores problemas, os mais comuns, digamos assim? Codependência. É a codependência que leva a relacionamentos abusivos.
esse é o clássico, assim, esse é o disparado, né? É a mulher ficar codependente do homem, né? Ou de uma parceira, enfim, né? Mas é a mulher se colocar num patamar de não ter escolha. Ela depender da escolha do outro. Ela não ter a própria identidade, né? As decisões dela são baseadas naquilo que o outro quer ou naquilo que o outro precisa, porque fica sempre em volta do medo de ser rejeitada, do medo de não ser aceita, do medo de não ser amada. Então, como eu tenho medo de não ser amada, de não ser aceita, de não ter os meus sonhos realizados, eu pago um preço. E que preço é esse? Eu faço o que o outro quer, eu faço do jeito que o outro quer, eu não falo o que eu estou sentindo, porque se eu falar vai dar briga, porque se eu falar a gente vai se separar, porque se eu falar eu vou ficar sozinha, eu não quero ficar sozinha, porque eu tenho medo de ficar sozinha. Então, a gente vai ver que são vários e muitos aí os relacionamentos, né, de mulheres que se mantêm em casamentos, namoros, porque tem medo de ficar sozinha. Não é porque realmente ama o outro, mas é esse medo inconsciente, ou às vezes até consciente. Então, eu vou ficando. Eu tenho uma cliente minha que eu olho para ela, para mim ela é linda, ela é maravilhosa, ela não se acha, pelo óbvio, né? Porque a gente tem essas neuroses dentro de nós. E ela se mantém num relacionamento com... Ela tem 38, ela tem a minha idade. Eu tenho 39, mas tá na faixa, tá? Tamo aí, pertinho dos 40. E ela namora um rapaz de 41, e eles já estão namorando há 3 anos, e o cara, tipo, eles moram em casas separadas, nunca pediu ela em casamento. Vamos combinar, né, gente? Com 39 anos, o que você quer? Ficar namorando o resto da vida? Ninguém, ou você assume, né? Ou você tenta, certo? Sim. Então a gente tem que ver, maturidade é isso, né? Onde é que você tá, né? O que tu quer para tua vida? E ele normalmente troca ela pelo videogame. Pois é. Ele troca ela de madrugada pelo videogame. E aí? E ela não Medo de toma uma ficar atitude, sozinha. medo de ficar Medo, sozinha. medo de ficar sozinha. Fez se eu terminar com ele ficar sozinha. Então, E pelo menos, ficar ali. isso vai é contrário exatamente ao que a gente estava falando sobre mulheres modernas, em tese. Porque Isso, mulheres modernas não teriam medo de ficar sozinha. aí é que tá, né? O que é moderno? Se a gente parar para pensar do ponto de vista sistêmico, nada é moderno, tudo é uma repetição, porque o padrão, o comportamento sistêmico é aquilo que Jodorowsky fala, né? Alejandro Jodorowsky, sobre comportamento da árvore genealógica, de que a árvore genealógica é um mecanismo arcaico de repetição. Então, a verdade é que, por exemplo, na minha árvore genealógica, que é, né, um mecanismo arcaico de repetição, se eu tivesse um nome para dar na minha árvore genealógica, seria a árvore do abandono. Esse é o nome da minha árvore genealógica, abandono, porque todo mundo abandonou todo mundo das formas mais criativas possíveis. Então, a questão é que de geração para geração a gente só vai inovando a forma de abandonar, mas o padrão é o mesmo. Então, o que é moderno? O que é inovação? É você recriar o mesmo, muitas vezes. E dentro do ponto de vista sistêmico, você só está criando uma forma, você só está gerando uma forma criativa de fazer a mesma coisa. Vamos parar para pensar? Se a gente pega ali uma avó, uma bisavó, vamos pegar a bisavó, que teve 15 filhos. Se ela teve 15 filhos, vamos combinar. Para feliz ela não serviu, porque nenhuma mulher na vida quer ter 15 filhos na vida. Vamos combinar, parir 15 vezes. Ninguém quer parir 15 vezes. Talvez até muitas vezes dessas 15 vezes que ela ficou grávida, ela se sentiu até abusada. É um fato. E a gente não está aqui para minimizar e nem para potencializar. É um fato. Porque nem sempre a mulher está afim e muitas vezes é o homem que quer. E naquela época de bisavó, vamos combinar, né? Então, a avó era talvez feliz? Muito pouco provável. Talvez a avó casou com o homem que queria? Menos pouco provável ainda, certo? Então, vamos concluir que aquela bisavó foi infeliz, certo? As mulheres que vieram em sequência, será que foram felizes? Elas podem até ter casado. Mas será que elas casaram com o homem que elas queriam?
As bisnetas dessa mulher, que são as mulheres fortes, que então vieram, conseguiram o seu lugar de profissão, muitas delas excluíram o relacionamento. Porque é o que eu mais vejo, são mulheres fortes, que têm cargos poderosos, que têm muito dinheiro no banco, mas não conseguiram incluir um homem na sua vida. São felizes? Num relacionamento? Muitas vezes não. Então, a verdade é que aquela avó, bisavó, estava casada, mas não era feliz. Essa aqui está solteira, mas também não é feliz. Mais ou É menos só uma forma pegou. diferente de não ser feliz. É a forma criativa que a gente acha de poder repetir a mesma coisa. A gente acha que, na real, está fazendo diferente, mas a gente não está fazendo diferente. A gente está fazendo a mesma coisa, só de um jeito criativo, Ai, me conta como, diferente dos nossos ancestrais. me conta como é que a gente consegue identificar esses comportamentos. Você já comentou que a gente percebe que eles existem quando a nossa vida começa a não fluir. E aí, como que a gente faz? O que a gente procura para tentar chegar a isso? Terapia. Você vai buscar terapia. Você vai precisar investir em terapia. Investir em terapia significa investir em alguém que possa enxergar aquilo que você não enxerga. Porque, na verdade, é que se tem alguma área da sua vida, tá? Isso é muito importante agora que eu vou falar. Se tem uma área da sua vida que não está fluindo, não quer dizer que você não possa aprender. Quer dizer que você precisa investir naquela área. Talvez na sua família ninguém sabia como fazer aquilo, e por isso não foi te passada essa sabedoria. Mas alguém fora do seu sistema tem essa sabedoria. Então, você vai investir nisso? É assim que a gente se desenvolve, quando a gente se coloca humilde diante de uma situação. Opa, sozinho eu não consigo fazer. Então eu preciso buscar alguém que me ensine a fazer de uma forma diferente daquilo que eu venho fazendo, porque do jeito que eu venho fazendo não está funcionando. Está me causando dor, ou está me causando sofrimento, ou está me causando repetição. E do ponto de vista sistêmico, algo que eu aprendi com você é que quando a gente cura alguma coisa, não é só por nós, é também pelos nossos descendentes. É que, na real, quando a gente cura algo dentro de nós, a gente não está curando somente os nossos descendentes, a gente também está curando os nossos ascendentes. Olha que lindo esse processo. E eu vou tentar compartilhar através de um exemplo. Eu tenho um cliente meu que ele me ligou chorando, ele deve estar com 21 anos, tá? E o pai dele porque queria que ele fosse médico. Porque ele, o próprio pai, não pôde estudar, era da roça, assim, guardou dinheiro para o filho poder estudar a medicina que ele não pôde, né? Só que, na verdade, o menino queria fazer artes cênicas, ele queria fazer teatro, tá? E ele até começou a fazer cinema, ele até começou a fazer a medicina, só que ele começou a entrar em depressão, porque não é o que ele queria. Só que ele não sabia como falar para o pai dele que ele não queria medicina, porque ele achava que ia decepcionar o pai, que o pai ia ficar muito chateado, que o pai tinha depositado isso nele, aquela coisa toda. E no processo de terapia, o que eu disse para ele, que talvez foi o movimento mais libertador, né? Eu disse assim, querido, olha só, tu tens que entender que muito possivelmente o teu pai está envolto do ego dele, né? Não é do espírito, mas do ego dele. E o ego dele quer que tu conclua aquilo que ele não conseguiu concluir, que é a realização que no ego dele é através da medicina. Mas o espírito quer a realização através de qualquer coisa que te traga libertação, que te traga felicidade. Então, o que eu disse para ele foi o seguinte: no momento que você for feliz, né, no teatro, em qualquer coisa que tu queiras fazer, quando tu estiver naquele momento que tu te sentir assim, nossa, que felicidade, que bom que eu escolhi isso, é nesse momento que tu tem que dizer para o teu pai internamente, pai, por ti e através de mim, da minha realização, você também se realiza. Pai, através da minha felicidade, você é feliz também, pelo que eu estou fazendo. E o espírito do teu pai vai entender. Quem não entende agora é o ego do seu pai, mas o espírito vai entender. Não resta a menor dúvida. Então, dentro daquilo que tu me perguntou, quando a gente se
procura e encontra a verdade no nosso coração e a coragem para seguir essa verdade, construir a nossa vida através das decisões dessa verdade, a gente está permitindo que os nossos ancestrais também se realizem através da nossa realização. A gente está permitindo que, através da minha felicidade, todos aqueles que não puderam experimentar a felicidade daquele jeito que eles achavam, experimentam então a felicidade do jeito que a gente consegue. Então, nesse momento, a gente não está curando somente aquilo que eu estou entregando para as próximas gerações, que fica mais leve, mas também a oportunidade daqueles que vieram antes de nós e que tiveram tantos sacrifícios de se realizar através da nossa alegria. Então, acho que para a gente finalizar, dá para deixar um recadinho de vamos ter coragem para olhar para as nossas próprias feridas, né? Eu creio que sempre pulsa algo dentro do nosso coração, né, Adri? Eu acho que sempre tem algo que pulsa lá dentro de nós e que diz assim, aquele é o caminho, né? É ali a verdade. E se a gente parar, respirar e se aquietar um pouco, a gente vai escutar essa verdade. O nosso ego, que é os nossos apegos, né? Quero desse jeito, quero nessa hora, quero nesse momento, quero dessa forma. Só que se a gente parar realmente, a gente vai escutar. E que a gente possa ter a coragem para construir a nossa vida e as nossas decisões em cima daquilo que a gente escuta, que na verdade são os valores do meu coração, os valores da minha alma. Poxa, se eu estou num trabalho, né, que não me faz feliz, o que te faz feliz? Ah, me fazer feliz é a dança. Aleatório. Tá, então como é que você vai construir a tua vida através das decisões que possam te trazer, então, a valorização disso que é teu? Ah, mas dança não dá dinheiro. Puxa, não sei se não dá dinheiro, está muito longe isso. Eu primeiro tenho que construir as decisões que estão mais ao meu lado. O que eu posso fazer para começar a me expressar nisso? E a partir disso, dessa expressão de tudo que eu entrego, porque a abundância é isso, né? O dinheiro vem disso, principalmente. A gente é acostumado a acreditar que o dinheiro vem através do sacrifício. Eu tenho que me sacrificar para conseguir ter o dinheiro. É matar um leão por dia. Essa é a crença, certo? Só que o dinheiro fluido e verdadeiro, ele vem do tanto que você expressa, do tanto que você se entrega o teu dom para o mundo. Quanto mais você está a serviço desse dom, dessa divindade que existe dentro de você, não tenha dúvida, mais você recebe de volta. Então aí os artistas para mostrar isso para gente, então aí os cientistas renomados, tá aí Steve Jobs, para comprovar para a gente de que aquilo que move o teu coração é a tua maior abundância, porque você está a serviço daquele algo que é maior e aquilo volta para você. Bill Gates está aí também para provar isso, né? E tantos outros artistas que quanto mais eles expressam e confiam naquilo que eles são e entregam tudo, mais de volta eles recebem. E você acha que em relação a isso tem também uma crença de que isso é para os outros, isso é para o Steve Jobs, para o Bill Gates, para a Beyoncé, mas não para mim, porque, nossa, eu não tenho como dar um passo tão grande na minha vida agora. E a gente esquece de começar no miudinho, né? Eu vejo assim, às vezes as pessoas elas querem começar no grande, né? Quero ganhar muito, quero ter muito sucesso, quero ter muito dinheiro. Só que tudo começa do pequeno, é no miudinho, não adianta, no pequenininho. Porque é ali que tu vai descobrindo o que funciona, o que não funciona, o que dá certo, o que dá errado. Como tudo na vida, né? Tudo na vida começa do pequenininho, do detalhezinho. Seja um trabalho, seja um relacionamento, né? O amor que tu tens hoje pelo teu marido, com certeza hoje ele é muito maior do que lá no início. E por quê? Porque ele foi construído dia a dia, de pouquinho em pouquinho, grãozinho em pouquinho. Não é uma coisa que a gente consegue de uma hora para outra, porque tudo nessa vida precisa de consistência, tudo nessa vida precisa de dedicação, precisa de regar, e é de pouquinho em pouquinho, é uma sementinha, né? Aquelas árvores gigantes, quando a gente vai na floresta, elas não nasceram de um dia para o outro grandes, elas um dia foram uma sementinha dentro da terra, e com o tempo elas foram crescendo, como tudo na vida é assim. Só que a gente está num mundo tão imediatista
porque as pessoas acreditam que tudo tem que ser imediato, assim como eu compro alguma coisa na internet que chega em 2 dias, em 3 dias, né? Em uma semana, a gente acredita que tudo tem que ser assim. Então, é uma geração insatisfeita, é uma geração que desiste muito fácil, é uma geração que deixa de lado os seus propósitos, porque, tá muito difícil, então eu vou pular para o próximo trabalho, vou pular para o próximo relacionamento, vou pular para o próximo desafio, sendo que na primeira vez, não deu certo, então não é. Não, peraí, tenta mais 50 vezes. Está aí o Walt Disney também para mostrar para a gente que todo sonho precisa de muita dedicação. Depois de quantos bancos ele foi rejeitado, é que ele conseguiu realmente o financiamento para poder construir o império que hoje é a Disney. Dedicação, consistência, perseverança, um dia depois do outro, é assim que tudo cresce. E coragem. E principalmente coragem para poder falhar. Porque é na falha que a gente descobre, opa, eu tenho que corrigir isso. Opa, eu tenho que corrigir isso. Quantas vezes a gente já falhou, né, Adri? É isso aí, quantas vezes eu já falhei? Quantas vezes tu já falhou? Todo mundo já falhou. E que bom que a gente falha, porque nos torna mais humanos e nos torna mais humildes. Porque há essa falha que faz com que eu olhe para ti de igual para igual. Imagina se eu só acertasse. Que pequeno monstro que eu não ia ser de arrogância. Pequeno não, gigante, né? Vamos combinar. Fer, então, muito obrigada por essa conversa, foi muito bacana. A gente tem muitos outros conteúdos relacionados a comportamentos inconscientes no canal do YouTube e no podcast Toques de Despertar. Deem uma olhada lá, tem bastante coisa bacana. Curtam a gente, compartilhem, assinem o canal, que vai ser muito legal que vocês nos acompanhem se gostaram, se fez sentido esse conteúdo. Isso aí, muito obrigada, gente. Até o próximo.